Olá, galerinha do sexto ano, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Ciências. Então, na aula de hoje, nós iremos fazer primeiramente a correção da atividade do livro, da página 216 e 217. Então, peguem o livro de vocês, certo? Lápis e borracha para a gente poder estar fazendo essa correção. Então, vamos lá. Primeira questão, veja a tirinha abaixo. Interrogação. Essa aqui. Ela pergunta: como essa rosa nasceu nesta região? Deve ser por falta de informação. Então, vamos lá. Item A. A turma do Chachado é formada por personagens que retratam o povo brasileiro. Em sua opinião, o que a personagem Marieta quis dizer com a fala: como essa rosa nasceu nessa região? Então, o que foi que ela quis dizer, né? Como essa rosa nasceu nessa região. Então, ela não entendeu por que a minha rosa nasceu nessa região, uma região tão seca, né? Porque sabemos que para ter o cultivo da planta nós precisamos de quê? De água. Então, pelo fato de ser uma região seca, ela não entende como é que ela nasceu com uma baixa quantidade de água, né? Com pouca água disponível. Então, a personagem não entendeu como a rosa nasceu em uma região tão seca, com pouca quantidade de água disponível. Acertaram? Muito bem, lembrando que é a opinião de vocês, né? Mas tem que ter, a resposta de vocês tem que estar alguma coisa relacionada do tipo que ela não entendeu o fato de ser numa região seca, de ter pouca água, certo? Item B. Que características o solo deve apresentar para ser fértil? Então, o solo para ser fértil é aquele que ele apresenta características adequadas ao desenvolvimento dos vegetais. Ele deve apresentar uma quantidade adequada de ar, água e nutrientes. Então, para o meu solo ser fértil, ele tem que ter uma quantidade adequada de quê? De ar, de água e nutrientes. Ok? Acertaram? Muito bem. Item C. Cite as técnicas de preparo do solo que o ser humano pode fazer para tornar uma propriedade produtiva. Então, quais são as técnicas? Uma das técnicas que nós estudamos, né? Aração, adubação, irrigação e drenagem. Então, essas são algumas das técnicas que o ser humano pode estar utilizando para tornar a propriedade dele o que mais? Produtiva. Segunda questão. Leia o trecho do texto abaixo. Sistema de plantio direto de milho. É necessário manter o solo sempre coberto por plantas em desenvolvimento e por resíduos vegetais. Essa cobertura tem por finalidade proteger o solo do impacto direto das gotas de chuva, do escorrimento superficial e das erosões hídrica e eólica. O plantio direto pode ser considerado como uma modalidade do cultivo mínimo, visto que o preparo do solo limita-se ao sulco de semeadura, procedendo-se à semeadura, à adubação e, eventualmente, à aplicação de herbicidas em uma única operação. Certo? Então, esse texto ele foi tirado do sistema de plantio direto de milho, né? Da agência, ele foi tirado da agência Embrapa de Informação e Tecnologia. Tá disponível na internet, nesse site aqui. Então, vamos lá. Item A. O que aborda o trecho do texto? Então, tá lá. Logo no título está dizendo sobre o que o texto está falando. Sobre o sistema de plantio direto de milho. Então, logo no título ele já diz. O texto vai falar sobre o quê? Sistema de plantio direto de milho. Aí vem, escreva algumas vantagens do sistema de plantio citado no texto. Então, quais são as vantagens? Então, uma das vantagens podemos falar controle da erosão, aumento da fertilidade do solo e entre outras, que são várias as vantagens. Então, eu trouxe para vocês essas, né? O controle da erosão, o aumento da fertilidade do solo. Tá? Aqui, ó. Ele controla o quê? As erosões, né? Hídrica e eólica. Ele também protege o solo do impacto direto das gotas de chuva, do escorrimento superficial e das erosões. Vocês podem colocar qualquer uma
dessas está certo. Então, terceira questão. Sobre o solo e as práticas agrícolas, relacione a coluna da direita com a coluna da esquerda. Para isso, escreva a letra e o número romano correspondente. Então, vamos lá. Item 1. Nesse processo, o solo recebe água por meio de diversas técnicas. Então, falou em receber água por meio de diversas técnicas, nós estamos falando de quê? Irrigação. Então, entre elas podemos destacar a aspersão, gotejamento e a inundação. Então, nós estamos falando da irrigação. Então, item 1 está relacionado com o item C. 2. Nesse processo, é retirado o excesso de água do solo. Qual é o nome da técnica que nós retiramos o excesso de água do solo? Drenagem. Pedi até que vocês fizessem um experimento. Item 3. É uma das técnicas mais antigas para tornar o solo arejado. Vai deixar o solo arejado. Realizada por trator ou animais. Quem é essa técnica? Aração. E lembrando qual é o nome do material utilizado? Arado, Item 4. Processo que adiciona nutrientes ao solo. Qual é? Adubação. Então, a resposta vocês devem colocar dessa forma aqui, Item 1, tá ligado à letra C, certo? Não precisa estar fazendo essa ligação, que a questão pede para vocês anotarem dessa forma aqui. Mas quem quiser ligar como eu liguei, também pode, tá certo? Acertaram, Muito bem. Bom, e nós vamos para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje, nós iremos estudar sobre pecuária. Isso mesmo, sobre pecuária, os animaizinhos. Vamos estudar sobre pecuária. Então, antes de começar, eu quero que vocês, quem já tem um livro, coloque na página 221, peguem o marca-texto de vocês, para vocês irem estar grifando as partes mais importantes. Pode ser também com lápis, Aí, quem tem os marca-textos vai grifando com marca-texto, quem não tem vai com lápis ou com a caneta de cor, como a gente faz na sala. Professora, quem não tem o livro vai pegar o caderno, caneta e vai estar anotando, que eu vou estar explicando. Tá falando, vocês vão anotando as partes. E aí, vocês vão pausando o vídeo e vão fazendo as anotações, tá certo? Então, vamos lá? Pegaram? Então, vamos lá. Pecuária. Então, antigamente, nós éramos nômades, Então, pessoal nômade. Mas o que é esse povo nômade? Então, em suma, são pessoas que não viviam fixas apenas em um lugar. Ou seja, elas utilizavam vários recursos naturais, como água, alimentos, de um local. Quando esse alimento e água acabava, eles se mudavam. Então, eles eram chamados de povos nômades. Eles não ficavam em um local fixo. Então, quando o homem, o ser humano, ele deixa de ser nômade, ele passa a ser sedentário, o que é que acontece? Ele começa a domesticar os animais para diferentes fins. Então, tá aqui, ele começa a domesticar os animais para diferentes fins. Agora, alguns deles são criados para alimentação, então eles começam a criar o animal com fim de alimentação. Outros animais são criados para fim de transporte, para auxiliar no trabalho, entre outras finalidades. Então, o homem deixa de ser nômade, passa a ser sedentário, e quando o homem passa a ser sedentário, é que ele começa a domesticar os animais e também a estar fazendo essa parte aqui agrícola, o cultivo de plantas, certo? Então, é onde nós começamos a ver nosso tema da nossa aula. Então, ele começa a domesticar os meus animais, quando ele deixa de ser nômade. Tranquilo? Então, vamos lá. Estima-se, turma, que cerca de 6.000 anos, alguns animais como carneiro, porco, ganso, galinha, foi encontrado próximo às habitações humanas, Cavalo, burro, tudo isso foi encontrado próximo às habitações humanas, lá no sudeste da Ásia, no nordeste da África e na Mesopotâmia. Então, cerca de 6.000 anos, nós já tivemos esses animais lá
né, sendo criados, né, vivendo próximo à habitação humana. E o que isso acontece? Então, como nós temos esses animais vivendo próximos às habitações humanas, o homem ele passa a ter acesso a alimentos, como o leite, né? Ele começa a ter acesso ao alimento, né? O leite, como mostra aqui nessa figura. Ele passa a ter acesso também a ovos e também a carne, né? Sem precisar caçar, porque quando eles eram nômades, eles precisavam caçar, ir atrás do seu alimento, né? Caçando. Já agora que eles são sedentários, que eles têm esses animais vivendo próximo às suas habitações, eles não precisam mais sair para caçar. Eles já conseguem, por exemplo, ter o leite sem precisar caçar, ovos, carne, sem estar precisando sair para caçar. Ok, professora, mas o que é pecuária? Que é o nosso tema da nossa aula. Aí é que vocês vão anotar. Quem tem um livro, grifem aí. O que é pecuária? É um conjunto de processos destinado à criação, produção e reprodução animal. Então, o que é pecuária, turma? É um conjunto de processos destinados à criação, produção e reprodução animal. Então, quem está com o caderno, anota aí a definição do que é pecuária. Quem está com o livro, no quarto parágrafo da página 221, do ladinho da imagem, vocês vão encontrar lá o que é pecuária. Conjunto de processos destinado à criação, produção e reprodução animal. Tranquilo? Tudo bem. Então, é isso que é pecuária. Então, é isso que nós vamos estar estudando. É sobre isso, sobre a criação, produção e reprodução de animal. É isso que é a minha pecuária. Tranquilo? Então, no nosso país, né, no Brasil, a pecuária ela é produtora de animais, como bovinos, suínos, aves e ovinos, carneiros e ovelhas, caprinos, cabras e bodes e bubalinos, que são os nossos búfalos. Tá? Existem dois tipos de pecuária, a pecuária de corte e a pecuária leiteira. Quem está com o caderno, anota aí. Existem dois tipos de pecuária, a pecuária de corte e a pecuária leiteira. Certo? A minha pecuária de corte. Está aqui a imagem representando a pecuária de corte. O que seria a pecuária de corte? Ela está ligada à criação de animais voltada para a produção de carne. Então, quem está com o caderno anotando, anotem. Pecuária de corte. Está ligada, né? Criação de animais voltada à produção de carne. Então, a minha pecuária de corte, ela vai estar ligada ao que? A produção de carne. Então, cria-se animais para a produção de carne. Então, pecuária de corte, eu vou criar o meu animal para produção que? De carne. Para que essa produção de carne? Para o nosso consumo, para o consumo humano. Então, a pecuária de corte, cria-se animais para a produção de carne para o consumo humano. Já a minha pecuária leiteira, aqui ó, pecuária leiteira, ela vai estar voltada à produção de leite. Aqui ó, vou pegar o leite por meio desses tubinhos. É a pecuária leiteira, né? Já está dizendo, voltada ao quê? À produção de leite e seus derivados, como por exemplo o queijo. Certo? Então, nós temos esses dois tipos de pecuária, a pecuária de corte e a pecuária leiteira. A de corte está voltada à criação de carne, à produção de carne para o consumo humano, e a leiteira voltada à produção de leite e seus derivados. Na nossa produção de corte, nós estamos divididos em duas: a de corte extensiva e a de corte intensiva. Produção de corte extensiva. Percebam aqui nessa imagem, o meu animal está sendo criado solto. Então, ele é criado solto. Então, essa é a pecuária de corte extensiva. O meu animal, né, o meu gado, ele é criado solto. O gado, ele é criado solto. Ele vai se alimentar de quê, professora? De pastagem. Então, na pecuária de corte extensiva, o meu gado, ele é criado solto e ele é alimentado por pastagem. Já na pecuária intensiva, o meu animal, ele é criado
preso em pequenos espaços, ele é criado confinado, né? E ele vai receber uma alimentação específica, como, por exemplo, uma ração. Então, o meu animal ele é criado confinado, ou em pequenos espaços. Então, aqui nós temos a pecuária intensiva, e ele vai ter uma alimentação específica. Já na extensiva, ele é criado solto, e ele se alimenta da pastagem. Na intensiva, ele é criado confinado, e ele vai ter a sua alimentação específica. Tranquilo essa parte, né? Da pecuária. Então, agora nós iremos estar vendo sobre as práticas agropecuárias em regiões secas. Primeiramente, o que seria uma prática agropecuária? Vamos desmembrar o nome, agropecuária. Então, a agro está ligado ao cultivo de plantas e a minha parte pecuária está criada ao cultivo a criação de animais, criação, produção e reprodução de animais. Mas sabemos que tanto o animal como a planta é um ser vivo e ele precisa de algo essencial para a sua existência. O que seria esse algo essencial para a existência do ser vivo? Água. E nós estamos falando de regiões secas. E aí fica, como vamos ter essas práticas agropecuárias em regiões secas? É possível? E aí, será que é possível? É sim. Então, é possível a gente ter o cultivo de plantas como a criação de animais em regiões secas, né? Como semiárido, né? Onde o acesso da água ele é restrito. E ele é restrito justamente, principalmente pelo clima quente, né? E seco. E o que a população faz? Existem algumas alternativas. Uma delas é o uso de cisternas. Está aqui a imagem de uma cisterna, tá? Então, uma das alternativas é o armazenamento de água da chuva. Então, eles vão armazenar água da chuva em cisternas. Tá, professora, mas o que é uma cisterna? Uma cisterna ele é um reservatório subterrâneo ou um reservatório protegido da luz solar. Então, o que é uma cisterna, turma? É um reservatório subterrâneo ou reservatório protegido da luz solar. Pois, nessas regiões, a evaporação da água é mais intensa. Então, por ser muito quente, então a evaporação da água é muito intensa. Por isso que ele é coberto, certo? Ou subterrâneo, para proteger da luz solar e evitar essa evaporação da água. E aqui eles fazem o armazenamento da minha água da chuva. Uma outra maneira também que eles utilizam, além da cisterna, é o uso de poços, né? Então, uma maneira de obter água é a perfuração de poços, só que essa alternativa aqui, da perfuração de poços, ela não é muito indicada, porque ela nem sempre vai ajudar. Por que nem sempre a perfuração de poços vai estar ajudando? Porque as águas dos lençóis subterrâneos, elas podem ser salinizadas, e aí vai acabar sendo imprópria, tanto para a irrigação, quanto para o consumo humano, consequentemente também para o consumo dos animais. Então, se por algum acaso na hora da perfuração, né, dos lençóis, a minha água for salinizada, ela não vai servir, porque ela não vai ser própria para a irrigação e nem para o consumo humano, certo? Então, vamos lá, trago esse vídeo para vocês. Eu trouxe um vídeo para vocês, certo? Falando no Cariri do Ceará, agricultores conseguem manter a produção mesmo em período de seca. O segredo é a poupança de água, água da chuva. As chuvas no extremo sul do Ceará acabaram em maio, mas isso não impediu que Dona Ana e outros milhares de agricultores de mais de 20 cidades da região do Cariri continuassem produzindo. Na propriedade dela, essas 2 cisternas garantiram a sobrevivência da família, das 10 cabeças de gado, das galinhas e dos porcos. Na roça, o cultivo da pimenta malagueta, alface e outros legumes e verduras dá gosto de ver. E é justamente por causa disso que, para os agricultores, a instalação das cisternas significa uma verdadeira mudança de vida. Agora eles têm água para trabalhar o ano inteiro. Tiram o sustento da família sem enfrentar as dificuldades que tinham antigamente. Passava fome, o sofrimento era grande. Com Dona Lúcia aconteceu o mesmo.
A carroça, que servia para percorrer mais de 3 quilômetros de distância para pegar água, está aposentada. Ela também consegue produzir o ano todo. Melhorou bastante, tanto para casa como para as plantas. As cisternas foram trazidas pela Associação Cristã de Base, que ajuda agricultores a conviver com a seca. Em 3 anos foram instaladas 375. Essa menor, com capacidade de 16 mil litros de água, serve para abastecer as casas. As maiores comportam até 52 mil litros. Mas não é só isso que os agricultores recebem. São famílias que se enquadram através das condições, assim como ser baixa renda, estar no semiárido, né, ter o espaço para a produção e estar apta a receber o implemento. Então a gente faz essa seleção, depois a gente vem para a parte de construção e acompanhamento técnico até a área de produção. Água e mais conhecimento fazem a produção se transformar em dinheiro. Os produtos da roça são trazidos para essa feirinha, no Crato, que ocorre uma vez por semana. Dona Ana é sempre uma das primeiras a chegar. A gente tem muito trabalho, mas é muito bom. Quando chegar aqui o povo ajuda a gente, já tem o povo tudo esperando, é uma beleza. Eu tiro 250, 200 reais, dependendo a época. Se por um lado ganham os produtores com a renda o ano todo, do outro ganha a população com legumes, frutas e verduras de qualidade. Você sabe de onde veio, você sabe que foi produzido por pessoas que cuidam bem da terra, que são pessoas que precisam. Mais de 1 milhão de cisternas já foram instaladas no Nordeste com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social. O volume total investido é de 3 bilhões e 400 milhões de reais. Então, turma, vocês viram nesse vídeo a importância, né, da cisterna, né, até para a economia, né, como para a questão da sobrevivência dessas pessoas que vivem nessa região seca, certo? Então, né, a economia agropecuária, né, da região do semiárido, ou seja, do sertão, ela vai se basear basicamente, né, principalmente na criação extensiva de gado. Então, lembrando, o que seria a criação extensiva de gado, né? É onde o meu animal é criado solto e ele vai estar se alimentando de pastagem, tanto do gado como de cabra e ovelhas, e no cultivo de plantas resistentes à estiagem, ou seja, plantas que aguentam mais sol, digamos assim, como, por exemplo, o algodão, o milho, o feijão, dentre outras plantas. Então, é isso, turma, sobre essa parte de pecuária que nós iremos estar estudando. Espero que tenha dado para entender. E eu vou deixar para vocês como atividade, vocês fazerem a atividade do livro, página 226 e página 227. Para resolver essa atividade, vocês irão estar precisando assistir ter o conhecimento sobre o assunto que nós estudamos, práticas agrícolas, extração mineral e esse aula de hoje que foi sobre pecuária. Então, na hora de responder, se tiver qualquer dúvida, é só ir lá no vídeo sobre práticas agrícolas, né? A parte de adubação, aração, irrigação, drenagem e sobre a extração mineral e a aula de hoje que foi sobre pecuária, vocês vão conseguir resolver o exercício sem nenhum problema, certo? Na primeira questão, ele pede para vocês fazerem uma pesquisa e explicar no caderno de vocês de que forma as atividades citadas abaixo causam danos ao solo, né? A agricultura, a pecuária e a mineração. Essa primeira questão vocês não precisam fazer. Então, vocês vão fazer da segunda questão até a quarta questão, no próprio livro mesmo, tá bem? Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula.